Fala Fortes! Estamos começando mais um podcast Os Fortes, Ministério Ágape de Homens, aqui da Igreja Batista Ágape de Campinas. E hoje nós tivemos a honra de receber o pastor Hildo, já gaguejei, Tiagão, Hildo Félix, aqui da Igreja Batista Ágape de Campinas também. E o tema, sensacional, a identidade do homem. Você sabe qual que é a sua? Não? Então fica com a gente até o final do vídeo, não para não. Roda a vinheta, Léo! Voltamos aqui, eu sou o Rodrigo Herrera, Ministério de Homens aqui da Igreja Batista Ágape. Aqui do meu lado tá o Tiago Cardoso. Olha, dá até vergonha de eu falar depois que ele fala que ele vai Tiago Cardoso. É muito bobo, né? E agora, aquele que já foi apresentado, mas eu queria que ele falasse um pouquinho dele aqui. Pastor Hildo Félix, seja bem-vindo. Boa noite, galera, tudo bem? Vocês estão bem? Fala, galera, aí, vocês estão nos assistindo, nos acompanhando, privilégio de estar junto aqui e poder falar um pouquinho de identidade, daquilo que a gente tem aprendido, ouvido e tentado viver de acordo com os padrões bíblicos aí. Bacana. Eu queria saber o seguinte, antes de começar, né, porque tem umas curiosidades, né? E eu fiquei sabendo que você é bugri, não é verdade? Não sou bugri. Cara, eu tenho uma simpatia muito grande, não é fazer simpatia, viu, gente? Tem uma simpatia, tem uma admiração pela Ponte Preta, porque foi o time que me formou, então eu tenho um carinho muito grande pela Ponte Preta, mas eu sou São Paulino, certo? São Paulo. Agora ficou bom o negócio aqui, gostei. Então é um time europeu, gente de nível mais alto, não é time de, tipo assim, eu não tenho espírito de porco, não sou palmeirense, entendeu? Não sou galinha que torce pro Corinthians, aquele monte de coisa. Sou São Paulino de coração. Já senti que o negócio vai dar jogo Deixa aqui. Eles falarem. Já senti que o negócio vai dar jogo. Vamos falar de futebol hoje aqui, ó. Tem uns caras aqui que é meio puxado por urubu, mas deixa pra lá, tá tranquilo. Ele tá na crise da onda, temos que respeitar. Pastor, então hoje a gente vai falar sobre identidade do homem. Como que é isso? Identidade do homem RG? Explica um pouquinho pra gente, porque pra quem tá um pouquinho de fora, tá ouvindo agora, né? Gente aqui da Igreja Batista Ágape tá com o Ministério de Homens, querendo formar homens de caráter. E aí o senhor veio e trouxe uma palavra pra gente sobre identidade do homem. Dá uma breve aí pra gente. A ideia de falar sobre identidade do homem é porque existe um conceito formado social do que é um homem. Então a gente vê um conceito formado de uma construção histórica. Essa construção histórica não diz quem um homem é. É que a gente vive um colapso, né? Essa semana saiu na revista Veja que essa é a primeira geração que não está aprendendo nada, que está desaprendendo tudo. Antigamente você vinha aprendendo, agora você já está desaprendendo. Por quê? Porque é o homem construindo por si só. Mas quando a gente entende quem Deus é, nós fomos criados por um propósito. A identidade é voltar para aquilo que é original, que é ser como Deus gostaria que nós fôssemos. E aí ser como Deus que quer que a gente seja, existe uma construção e uma desconstrução. Porque você vai ver que a gente foi construído de um jeito, e talvez Deus nos quer, Deus quer a gente de outro jeito. E aí existe um exercício de voltar para o caminho, voltar para o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Então é uma crise que a gente vive e que a gente precisa voltar para o original para poder ser da forma correta e caminhar da forma correta. Certo. Eu posso só perguntar um negócio? Para entender direito, né? Às vezes o cara tá lá em casa e ficou, porque o pastor fala difícil, cara. Como que eu volto pro original, né? O cara tá lá, cara, o que é isso, voltar pro original? Né? Como que ele faz isso? Qual que é o caminho? Assim, bem, só pro cara entender um pouquinho o que é isso, né? Ele precisa entender em outras palavras. Ele precisa entender simplesmente o que é o original, conhecer o original, depois ele saber que ele é falsificado, e aí cara é pirateado. O cara é pirateado na linguagem, ele é pirata, né? Ele é pirata, e aí ele precisa voltar pro original, fazer o caminho de volta. Que aí é o caminho de volta, não existe outro que é Jesus, né? E aí é olhar para Jesus e começar a andar e imitar os passos de Jesus. Tem um livro do Camp que diz nos seus passos que faria Jesus. Tremendo. Então é um livro simples, é um livro bem prático de leitura, que é um abecedário que poderia começar por ali. É um livro tremendo mesmo. Legal, tá falando aí de original e pirata, né? Eu tive 2 semanas atrás, eu estava de férias em Foz do Iguaçu.
e passamos em Ciudad del Este, conhecer um pouco o shopping center lá e efetivamente é muito legal você ver bastante coisa original ali, bastante coisa piratona lá. Mas entrando no nosso tema na originalidade, né? Quando a gente fala de original, a gente fala de origem, né? E existe um princípio de todas as coisas. Então, nesse princípio, qual a origem? Qual é esse propósito original, então, que a gente tem para o homem? Então, quando você olha para a Bíblia, eu sempre falo que a gente esquece de Gênesis 1 e 2, a gente não dá muita atenção para aquilo. Quando Moisés escreve aquele texto, ele mostra, ele está contando para o povo do Egito, que está saindo depois de 400 anos escravizado no Egito, quem é o homem, o porquê ele foi criado. Porque ele estava cheio de cultura egípcia, cheio de idolatria, tanto é que ele sai, mal que Moisés sobe para o monte, ele volta, já tem um bezerro de ouro lá, já estava acostumado com aquilo. E Moisés começa a escrever aquele texto, então ele mostra qual é o propósito original. O homem foi chamado para ser imagem e semelhança de Deus. Então ele é uma cópia de Deus na Terra. E ele foi chamado para quê? Para se relacionar com Deus. Então qual que é o original? Ele voltar para esse lugar de relação e de interação com Deus. Mas toda vez que ele está nesse lugar, Deus deu para ele lá, está em Gênesis 1, 26 ou 27, está ali. Domine sobre todas as coisas. Você vê facilmente o homem sendo dominado. Você fala, crie. Você vê o homem depois da queda criando, mas não criando para a glória de Deus, cria para a glória do homem. Então ele tem luz da graça comum, que a gente fala na teologia, né? A gente chama isso de graça comum. Que a chuva vem para todos, o sol vem para todos, o bem e o mal está ali, todo mundo não significa que quem está dentro da igreja que só vai prosperar. Então a criação está aí. Você vê no mercado de trabalho, né? A indústria, a revolução industrial, toda essa evolução da medicina, da neurociência, tudo você vê que é criatividade que Deus embutiu no homem. O homem é um ser criativo, ele foi feito para criar. Só que como ele perde o original, ele cria para ele não cria para a glória de Deus. Então ele deixa de criar para a glória de Deus e cria para a glória dele, e aí é o problema. Então ele perde aquele Gênesis 1, 27. E aí ele começa a ter um colapso. Então quando ele volta para o original, ele começa a fazer tudo a partir da glória de Deus. Tudo diante de Deus. Ele faz trabalho para Deus, ele serve a Deus, ele casa para Deus, ele faz filho para Deus, tudo que ele faz é para a glória de Deus. Então esse é o seu original. Certo. E pastor, o homem original ele tinha os seus atributos, né? Como conquistar esses atributos de volta para manter isso? E fala alguns desses atributos do homem original que a nossa geração perdeu. A nossa geração não, né? As gerações que vieram, todas elas foram... a gente perdeu lá por conta do pecado lá de Adão e Eva. Então nós perdemos esses atributos. Fala alguns deles que o homem original tem que ter e na conversão ele pode recuperar e como manter isso. O atributo está em Gálatas 5. É o fruto do Espírito. Esse é o atributo do homem. Paz, bondade, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, todos esses atributos de amor, né? Porque a gente tem do amor bíblico, né? E o homem ele perde isso. Quando ele perde isso, ele tem um amor eros, ele tem um amor erótico, ele tem um amor de poder, ele tem vestígio. Então ele sempre está olhando o lado errado. Por exemplo, tem aquele livro que eu indiquei do Forte lá, Sexo, Poder e Dinheiro. Então ele vai mostrar o sexo para Deus. O sexo foi Deus que criou. Mas ele foi feito para a glória de Deus, não para a depravação. Então o dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata, tudo veio dele. O dinheiro é bom, desde que seja para a glória de Deus. O poder é bom, você vê, por exemplo, José do Egito, quando ele governa e está lá o segundo homem, ele cultiva, ele domina, ele administra para a glória de Deus. Daniel, você vê, então o poder é bom também. Só que se não é para a glória de Deus, você olha de uma forma que não é. Aí você vê o poder de uma forma errada, você vê o sexo de uma forma errada, o dinheiro de uma forma errada. O dinheiro é bom demais, você poder prover para sua família e ainda abençoar pessoas. Então essa é a luz. Quando você vai à igreja de Atos, no capítulo 2, o que você vê? Todo mundo cuidando de todo mundo e suprir a necessidade de cada um. Não era uma necessidade geral. Qual é a sua necessidade? A minha necessidade é amor, então eu vou te dar amor. A minha necessidade é uma caminhada, eu não tenho um amigo, eu vou ser seu amigo. A necessidade é uma cesta básica, vou te dar uma cesta básica. Mas não era, eu vou te dar uma cesta básica por dar. Era de acordo com a necessidade de cada um. Isso é a graça de Deus, isso é o poder de Deus, isso é o original de Deus. Então, quando a gente perde isso, a gente faz para nós mesmos. Então, trabalha para o nosso ego, conquista nossas coisas para o nosso ego, é para a minha glória. Eu. É para o meu eu. E aí, o individualismo,
que nada mais é que é o prazer, que o livro que eu indiquei lá sobre o desejo e engano, que é o princípio da luxúria. Qual que é a razão da luxúria? Então existe um problema que a gente falava de gerações, por exemplo, a geração baby boomer, né, da geração de 40 a 60. A mulher não chegava ao orgasmo. A mulher não tinha prazer de ser satisfeita. Ela era um instrumento sexual que era usado. E para reprodução. Aí por isso que tem a revolução das mulheres, por isso que elas vão queimar aquele sutiã na praça pública, aí vai para um outro extremo. Aí ela vai se colocar de uma forma que ela não foi feita para ser. O problema é que sai de um extremo e vai para o outro, né? Porque é os dois momentos, três momentos que a gente vive na Bíblia. Se você olhar lá, Paulo vai falar que o homem, primeiro ele cresce pensando naquilo que os outros querem que ele seja. Aí ele sai dessa tirania de ser o que os outros querem e vai ser aquilo que ele quer. Aí se torna um outro tirano. Em vez de ele ir, agora eu quero ser o que Deus quer. Então esse livro, O Desejo e o Engano, vai falar sobre isso. É o pecado da luxúria, é o prazer em si mesmo. Tem gente que às vezes ele não se relaciona com ninguém, ele tem um prazer simplesmente de cortejar as pessoas. Então ele vai indo até para conquistar, conquistou, ele sai fora, vai lá e conquistou. Isso não é pecado, mas é um pecado emocional. Ele toma isso como se não fosse pecado. Exato, porque como ele não tá para ele não é pecado. Ele não está consumindo o fato, mas Jesus vai falar assim, só de pensar já foi. Mas, na verdade o que ele quer é sentir que ele pode. Eu vou ali. Você vê como eu sou bonito, eu consigo. Vou flertar ali para ver até onde vai. Exato. Aí ele vê que dá certo. Aí ele vai com a outra, e assim vai. É uma outra atividade que não tem fim. E aí na cabeça dele, mas eu não fiz. Exato. Então eu não pequei. Exato, mas a raiz está a mesma. É aquela história do pecadinho de estimação, né? É dele já aquele negócio ali, ele não entende mais que aquilo é errado, né? Exato, aí o cara foge disso, eu não vou trocar de carro, por exemplo. Tem cara que troca mais de carro do que de roupa. Ele perde dinheiro trocando de carro uma vez por mês. Eu conheço gente que troca, por exemplo, num ano, troca 16 vezes de carro. Conheço gente que troca muito de carro. Então, a raiz é a mesma, a luxúria. Então, por exemplo, uma coisa é necessidades, outra coisa é por que você faz. Então, aí o cara não faz nada imoral, não é imoral, mas a raiz está do mesmo jeito. E a gente classifica o que é imoral. O que é imoral? O cara foi lá e consumiu o fato, ele adulterou. Então, agora, olha que interessante. Nos Estados Unidos, 90% dos divórcios são infidelidades virtuais. 90%? 90% dos divórcios são infidelidades virtuais. Quer dizer, o fato não é consumado fisicamente. Ficou só na conversa? O maior aplicativo vendido na pandemia foi infidelidade conjugal de casais. Custa R$400, 50 ou 60 caracteres. A empresa faturou 30 milhões. O Brasil é o site que mais consome, é o país que mais consome esse site. Segredos, é só encontros para relações sexuais e é vendido, e aí é tudo segredo, você paga. Então imagina, R$400, acho que é 200 ou 300 caracteres. Acaba o caractere, está no meio da conversa. Você tem que colocar mais. Então, coloca crédito. Imagina, a pessoa está dependente da emoção. Quem paga isso tem um nível requisitivo maior. Então o cartão está lá e vai mandando bala. Vai embora. E aí encontra simplesmente para trocar o óleo e ir embora. É tipo um disque amizade das antigas caro, né? Essa ressuscitou, hein? Então isso é a perda. Deus não criou isso. Então isso é a perda do original. Isso é falsificado. Então aí o homem não é feliz. Mas o cara acha que é feliz. Momentaneamente, mas a hora que ele deita para dormir... Ele expressa, pelo menos para os outros... Que é. Por exemplo, eu conheci uma blogueira que é muito famosa. Só que nos bastidores ela tentava se matar todo dia. Na internet ela é uma coisa, ela não fake news. Na internet é uma coisa porque dava dinheiro, mas pessoalmente a vida dela é uma desgraça. Então a gente confunde a pessoa aparentar feliz do que a hora que ela deitar e ser feliz. A gente só sabe se a pessoa é feliz quando ela deita e dorme. A Bíblia fala do sono do justo. Acha que aquilo ali é de verdade, né? Aí quando deita e dorme você vai ver que tem vida de pessoas que eu não queria estar no lugar de jeito nenhum. E eu que moro em casas maravilhosas, lugares maravilhosos, eu não troco por nada. Nada. E o problema maior é que a geração de hoje, mais novinha, acredita que o que tem ali na internet é verdadeiro, né? Minha filha, todos os videozinhos que ela assiste no celular, quando ela pega meu celular, eu tenho o canalzinho inscrito lá, né? Então eu sei qual é o canal, já assisti vários vídeos com ela. E praticamente todos é de família, que a mãe tá com os filhos. Tem alguns assim, né? Que a mãe fica fazendo o dia a dia com as crianças lá, né? E um deles, a menina
postou lá que ela tava 24 horas com a mãe, com aquela camiseta que gruda assim, sabe? A camiseta que gruda lá fica um só. Tem 2 cabeças, mas a gente vai fazer tudo 24 horas juntos aqui. Então usa só um braço. Aí ela, pai, que legal, 24 horas assim, juntos assim. Aí eu parei, falei, Vini, você sabe que é mentira, né? É legal o vídeo. Aí ela, eu falei, então, aqui é só no vídeo. Elas não ficaram 24 horas juntas ali na camiseta. Então elas fizeram um vídeo, uma montagem. Aí ela vai lá, come um negócio, chega à noite, faz também, pra mostrar... Entendeu? Entendi. Então a gente vai conversando. Porque na cabeça da criança, do adolescente hoje, é aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sim. Ó, pra você ter ideia, ó, os dados, esses são dados. A geração que menos faz sexo da história é essa. Essa geração. Que menos faz sexo da história. Aí você vai pensar, mas como? É a que menos faz. Porque o apelo é tão grande, a crise emocional é tão grande, porque o cara assiste filme de Hollywood e acha que o homem tem que ser aquele másculo, aquele homem que fica galanzão e potente, fisiculturista. Aí quando ele se olha no espelho, ele não se vê como aquele homem, ele tem crise. Porque ele não conhece preencher o requisito. E aí ele não consegue se relacionar com uma outra pessoa, com a menina, porque ele não tem um padrão hollywoodiano. Bauman vai falar da geração líquida. Então que o mundo prometeu leveza, mas trouxe peso, crise. A menina não consegue preencher. Até que você vai ver hoje uma Jojo Todinho que sai dos perfis físicos do que as meninas dizem e ela começa a quebrar um tabu e você vai ver por que ela está famosa. Porque muita gente se identificou com ela. Ela está falando o que pensa, ela não preenche o requisito social. Então todo mundo, ela virou uma famosa porque agora ela rompeu. Você vê aquela Cleo Pires, que era um símbolo sexual, ela falava, estava com crise de depressão, ela falou, agora não quero saber. E voltou a ser que ela não está preocupada mais se ela está magra, que ela tem que preencher um requisito. Então, se o mundano, vamos pensar assim, que não tem um valor bíblico, não se aguenta preencher um princípio, então qual é o caminho? Ela é rica, ela é famosa, e isso não preencheu ela. Ela teve poder, ela teve dinheiro, ela tinha o homem que ela queria, e por que ela está em crise? Falta alguma coisa ali. Aí Eclesiastes, Salomão vai falar, tudo é vaidade. Que é um homem rico na Bíblia, um homem que teve tudo, ele não teve só uma mulher, ele teve 1001 mulher. Ele falou de que deve temer ao Senhor e fazer tudo para a glória dele. Ele termina o livro escrevendo isso. Então, quer dizer, você falar de riqueza, eu tive o privilégio de ir no Castelo de Versalhes, aí você olha lá, o jardim dele, a casa de campo dele, vai daqui, passa Sumaré para chegar na casa de campo dele. É longe. A casa de campo dele, a sala de espelho dele, a sala do ouro, é fora, é suntuoso. Ele tinha um parlamento dentro da casa dele para não ir para a cidade para participar do parlamento. Então a gente entende riqueza hoje, a gente não entende o que é riqueza. O cara tinha uma sala do ouro. Aí tem um livro chamado 48 Leis do Poder. Aí ele vai fazer uma festa no castelo. Tem um princípio ali, esse livro é Maquiavel, né? Fala da política. Aí ele vai falar assim, olha que interessante, tem uma festa, ele fazia umas festas para trazer todos os reis e mostrar o patrimônio dele e tal. Aí o cara que era auxiliar dele faz uma festa, põe fogos de artifício e faz aquela coisa tremenda. Aí o outro rei fala, nossa, o seu copeiro, vamos dizer assim, que organização, que festa maravilhosa. No outro dia ele amanheceu preso. Aí a lição era, nunca ofusque o brilho de um rei, você nunca pode brilhar mais que o rei. E aí, então se o cara que é o rei age assim, de onde ele aprendeu isso? Olha a graça de Deus comum aí, onde a glória é de Deus. Então ele está querendo preservar, dos 15 César da Bíblia, 12 eram homossexuais. E a regra deles era assim, homem nos dá prazer, mulher nos dá filho. Então, essa história está na Bíblia. Então dos 15 César, 12 eram homossexuais. Tem o Nero, o Nero foi um antes dele, que pegou um homem, capou ele e fez de menina para ele não ter com quem dividir o trono. Então tamanho era o dinheiro do poder. Por que Jesus era odiado? Porque falava de um rei. E aí as pessoas, esse rei vai tomar meu poder. Mas o reino de Deus não era daqui. E a igreja é perseguida por causa de quê? Por causa do rei que falava. Aí foi esse rei vai tomar meu trono. E aí por isso que perseguiram a igreja. Aí você vai ver ele pôr fogo na cidade e acusar a igreja, e ele dá risada porque ele pôs fogo na cidade. Rei Nero. Então você vai ver as histórias, isso não é uma coisa nova. O homem não sabe lidar com o poder.
Michael Jackson se suicidou, toda essa galera, por quê? Ele não é Deus. Ele foi adorado como Deus. Ele não suporta, ele não foi feito para isso. Então tudo que é falsificado tem prazo de validade. Passou no podcast anterior, a pastora Thaisa esteve aqui, junto com o pastor César, e falou-se muito do egoísmo, né? O egoísmo do homem como sendo também uma das questões, dos fatores que leva ao consumo de pornografia. Mas ouvindo agora o senhor falando, a gente entende que esse egoísmo, o egocentrismo, ele gera algo muito mais do que isso, né? Ele realmente vai a fundo nessas raízes, esses problemas que você tem mencionado, que a pessoa olhar para si, essa vaidade, né? Essa busca pela luxúria, né? E a gente pode concluir isso, né? Que é quando o homem realmente se volta para si e não necessariamente para Deus, né? Exato, porque aí o egoísmo ele é uma evidência. Ele é fruto da carne. Então ele vai ser egoísta. Então, no relação sexual, ele é egoísta, ele pensa nele. Então, no dinheiro, ele pensa nele. Na empresa, ele pensa nele. Ele não está nem aí com ninguém. Se puxar o tapete de alguém, ele puxa. Então, não está nem aí. O negócio dele é ele. Então, é o egocentrismo, né? Que fala, é eu em mim, é o hiperego, né? Então, você olha para isso, por exemplo, quando o homem cai, o que ele fala? Qual é a resposta que ele dá para Deus? Foi a mulher, né? Foi a mulher que tu me deu. Mas se ele tivesse pedido perdão, a gente estuda isso na teologia, Deus deu a responsabilidade a ele. Quando a mulher pecou, e se ele ajoelha a Deus e pede perdão para Deus, a gente entende na teologia que Deus tinha perdoado. Mas como ele pecou junto e ainda falou, a culpa é sua, Deus, foi a mulher que tu me deste. Aí você já vê no capítulo 4 o primeiro assassinato. Aí Deus fala, se não procedesse bem, eu não estaria com você? Então, quer dizer, Deus deu oportunidade de arrependimento para ele. Ele foi lá e matou ele. Cadê o meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Então tá ali, o egocentrismo. A Torre de Babel, o Gênesis 10, é isso. É o homem no centro. Quando ele está no centro, ele é tudo. Ele é egoísta, ele é avarento, ele é assassino. Então, ele mata as pessoas não é só com atitudes, ele mata com palavras. Uma mulher, você pode perguntar para ela, o homem pode nunca ter agredido ela, mas ele agride todo dia com palavras. E fere. E são marcas profundas na família, no filho. Então isso vai gerando no filho uma insegurança. O pai é seu desgraçado. E vai falando, vai gerando no filho, ele promove o filho. Ele valida, ele protege. Quando ele declara isso, ele vai gerando mini instabilidades, insegurança. E aí é o erro, porque ele pensa nele. Ele tá declarando aquilo em cima do filho todo dia, né? E vai entrando no coração. A palavra tem poder, entra no coração. O filho fica inseguro, a filha fica insegura, a esposa fica insegura. Vamos comer, todo mundo. Aí o cara, todo mundo assusta. O cara chegou, tem que comer. A comida ainda na mesa. Eu vejo meu avô tem 91 anos. Ele é uma geração já. Tem 91 antes do anos. Baby Boomer. É geração do Enoque da vida. Matusalém. Desceu da arca de Minha avó tem 89. 11h30 ele tá sentado na mesa. Minha avó tá com o prato lá, é automático. Padrão. 13 filhos. Então você olha, ela tá lá, 8, ela veinha, vai lá, faz a comida dele, não viaja, se ela vem pra Campinas da casa da minha mãe, ela não fica 10 dias que ir embora. Seu avô tá lá, precisa de mim. Então ela foi criada nesse padrão. Agora quantas mulheres foram infelizes? E aí você vê que quando a mulher cai, o que Deus diz? Você vai aprender, você vai ser escravo do seu marido. No pecado. E a mulher realmente é escrava. Mas qual é o primeiro milagre de Jesus em João 2? No casamento. Faltou vinho. O vinho na Bíblia é alegria. Jesus. Então ele vem e restaura, agora é igual. Então o problema é que o homem não consegue lidar com o ego, por exemplo, do egocentrismo. Por exemplo, uma mulher que em casa ganha 100 mil por mês e o marido ganha 5. Difícil. Aí, por exemplo, como que é isso? Ela pode ser uma pitbull lá fora. Mas quando ela entra aqui dentro, ela tem que ser uma princesa. Então a caixa d'água é uma. O que entrou é todo mundo igual, quem governa é esse. Ela não tem problema ser uma pitbull lá fora. O problema é quando o homem olha para ela como uma pitbull lá fora, ele acha que é uma ameaça. Aí ele começa a agredir em vez de validar. Mas nesse caso aí, a maioria dos homens tem dificuldade de lidar com o preconceito, isso, né? É o machismo. Preconceito, e o cara ele se sente diminuído, né? Mas qual que é o diminuir? A família. Agora, eu ao contrário, é a mulher. Então, se eu sinto assim, imagina a mulher quando ela tem que pedir dinheiro pro cara fazer a unha. E o cara fica, mas com tudo isso? Então, você imagina. E a mulher, não, eu tô em casa cuidando dos seus filhos, miserável. E tem o outro ponto ainda, né?
A mulher que nem sabe quanto o marido ganha. Então, você entende? O cara, não, eu sou o provedor. E ela não faz ideia de quanto o marido dela Esse ganha. que o Thiago falou, do egoísmo. É o egoísmo. Aí ele só reage. Então, porque o cara que vai procurar prazer em si mesmo, por exemplo, o cara que vive na pornografia, ele tá egoísta. Ele pensa nele mesmo. É um narcisista. É um narciso que mora em mim. Vai lá, se satisfaz. Aí eu faço uma pergunta. Que graça tem comer pão sem manteiga, meu irmão? Se Deus criou as coisas certas, irmão. A gente falou sobre isso no passado, né? Mas é o vício, né, cara? Mas não foi criado para isso. Você vai pensar, é uma coisa, um adolescente está se descobrindo. Então ele ali teve as experiências de se descobrir, é natural, porque o hormônio grita, ele vai aprender a lidar com o hormônio que está nascendo, a menina que vai ter a primeira menstruação e tal. Mas é uma coisa ali na adolescência, na pureza, que está se descobrindo. Ele entendeu o que é sexualidade. Mas a gente vive numa cultura que não tem educação sexual, não tem educação financeira. A gente tem um monte de problema e na igreja não se fala disso. Não. A gente se fala mais e é proibido. Aí, por exemplo, Agostinho vai dizer isso, que sexo era tão errado, porque ele tinha tanto problema com pornografia. Aí ele fala que sexo é errado, que quando ele casava, quando ele casava, filho era só para procriação, sexo para procriação. Aí a igreja copia ele. Aí ensina o pessoal que sexo não é bom. Aí a menina casa, ela não gosta, o homem não gosta. Aí chega lá, o casal não tem relacionamento. Aí ele chega no meio do trabalho, o vizinho do lado fala, cara, minha mulher, cara, é insaciável. Aí o cara, meu Deus do céu, minha mulher nem olha pra mim. Aí começa a gerar aquele desejo. Aí daqui a pouco, minha mulher fala que é pecado. Dorme de calçadinhos. Tô te falando pra você, cara. São coisas que a gente vai vendo. Aí, o que sofre? O cara não tem. E aí, o hormônio é hormônio. A física diz isso, né? Então, o hormônio, ele tem um prazo de validade. Então, aí a cultura diz que é o contrário. Aí ele vai pro egocentrismo. Não justifica o erro, mas aponta. Né? Mas se você não ensina... Eu lembro de um casal que foi fazer... Eu não era pastor na época, mas meu pastor contou que ele orientou um casal. E aí ele foi na noite de núpcias, a mulher ligou para a mãe e falou assim, mãe, eu tô indo preparando para aquele lugar, eu falei, vou morar. Quando ela saiu, o cara um cavalo, ou é o que te espera para a vida inteira, e foi para cima dela, que nem um animal. A menina gritou, trancou a porta do quarto, ligou pro banheiro, ligou para a mãe foi buscar na noite de núpcias. No dia todo mundo na sala pastoral. E aí você vê, olha a crise. Então são várias crises que a gente precisa, o caminho de volta é começar a ensinar da forma correta. E aí sim, pedir para o Espírito Santo preenchendo e desconstruindo, porque é só ele que faz a obra, né? A gente não tem poder nenhum para fazer a obra. A gente é insuficiente nisso. Passou aquele homem, aquele casal, que talvez seja nessa situação, né? Você vê que falta conhecimento, falta o saber, talvez imaginar se conhecer, né? Entender a situação que está propriamente. Eu imagino que muita gente que esteja hoje preso ao alcoolismo, nas drogas, ou até mesmo no pecado da prostituição, da masturbação, ele se sente ali obrigado a fazer aquilo algumas vezes porque ele não consegue enxergar outra coisa além daquilo, né? E apesar, às vezes, de estar na igreja, muitos que a gente conhece conviveram, nasceram, cresceram na igreja, a partir de que momento essa pessoa se toca de fato que aquilo ali não é o certo, que aquela liberdade que aquela pessoa experimentou, né, de poder experimentar e fazer tudo o que queria, não era na verdade uma liberdade, era uma prisão, né? A partir de que momento isso acontece, dá o estalo para a pessoa e ela fala, olha, agora eu preciso fazer diferente, né? Eu preciso inverter essa lógica, né? Como que a pessoa pode inverter essa lógica do ciclo vicioso para iniciar um ciclo virtuoso com Cristo, né? Primeiro é o exemplo, padrão, né? Eu acho que aí eu falo, é uma crítica minha, a igreja perdeu quando ela deixou de ser padrão. Onde, por exemplo, hoje o nível de divórcio dentro da igreja é tão quanto grande lá fora. Então, o que a gente precisa de padrões? Então, o padrão ele mostra. Então, por exemplo, como que eu sei que eu estou correndo bem ou mal? Teve um dia que eu fui para o Taquaral, eu estava me sentindo que eu emagreci bem. E aí eu correndo, tinha um menino com uma garrafa de água, e ele passou por mim na subida, eu falei, não, vou atrás desse miserável, fui atrás dele. E aí começamos aquela competição, mas eu chegava perto dele, ele acelerava. Ele não deixou eu passar ele. Mas quando eu terminei a volta, eu tinha feito a melhor volta da minha vida na lagoa. Aí na hora eu descobri, eu não estou bem.
Qual foi o tempo, pastor? Foi com o Arautos, foi 25. 25 com o Arautos? Tá bem. Pega o Adilson? Bom, pega. Tá, fica junto, hein? Fica junto com o Adilson. Aí, por exemplo, ali, então, o padrão revela. Então, primeiro o padrão. E aí, quando a gente tem padrão que as pessoas olham e admiram, me mostra saber. Quando eu me relaciono com um casal, eu vejo como o casal se relaciona, eu olho para minha esposa, eu vejo, eu não sou assim, ou às vezes não, eu sou melhor. Talvez às vezes eu chego em casa e falo, amor, tá vendo? Você fala isso aqui, mas olha os casais que estão à nossa volta, como se relacionam. Então a gente está acima da média. Então é nesse convívio que a gente descobre os padrões. Mas não tem como se o Espírito Santo não iluminar. Quem me fez saber que eu estava errado? Se o Espírito Santo não iluminar, a pessoa vai ficar escrava. Então a graça de Deus tem que alcançar. Então eu vejo que começa primeiro pelo padrão e depois pelo avivamento. Sim. Que aí precisa da graça de Deus para mostrar e reconhecer. E aí sim o casal conversar, porque eu vejo que não existe diálogo. O maior dos problemas, 90% dos problemas dos casamentos que a gente enxerga é erro de comunicação, é alinhar propósito, é conversar. Então, por exemplo, numa insatisfação sexual. Pô, amor, eu tenho uma necessidade, por exemplo, há 7 dias da semana, vou dar um exemplo. Tem um cara que é a máquina mortífera. Ele é mentiroso, mas tudo bem. Ele quer 7 dias por dia, 7 dias por semana. E a mulher não tem esse inibido para isso. Amor, então assim, vamos nem para mim nem para você? Vamos 3 vezes por semana? Pô, eu tenho essas necessidades, você me santifica, eu preciso, eu te desejo, eu vou trabalhar para isso. Então é conversando que a gente se acerta. Amor, esse jeito aqui não é legal. O que você acha? Eu te preencho, eu te satisfaço. Então é diálogo. Ninguém vai conseguir caminhar sem aprender. E ninguém vai ser perfeito que não vai errar. Mas é na conversa. É quando a gente às vezes responde errado. Esses dias eu respondi errado para minha mulher. Aí eu liguei para ela e falei, amor, desculpa, eu respondi errado. Eu estava sem... Você me perdoa? Pô, então a gente já se acerta. Aquilo, eu falo que a maturidade é isso. Quando a gente casou, eu faço 13 anos de casado. A gente brigava por umas coisas. Por exemplo, eu sou muito organizado. Eu chego em casa de um casamento, eu pego meu paletó, eu ponho no cabide, eu pego o sapato, passo o pano, já passo a cera para o sapato não ficar ressecado, eu pego a camisa, passo um sabão, eu sou exagerado. Eu já ponho, isso tudo chega em casa de madrugada. A minha mulher entra da porta até o quarto, vai ver um sapato, outro sapato, vai caindo e vai indo para lá. E já foi motivo de discussões. Mas o que é gostoso da maturidade? É quando eu entendo que eu não vou fazer ela ser o que ela não é, porque se eu transformar ela o que ela não é, eu não vou amar ela, porque eu amei ela do jeito que ela é. Então se eu mudar ela, eu vou ficar infeliz, porque eu não vou conhecer a pessoa que eu amei, e ela vai ficar infeliz porque ela vai se tornar uma pessoa que ela não é. Então o que acontece com a maturidade? Aí a gente brincando esses dias, eu falei, amor, ela foi reclamar, nossa, eu tenho um monte de coisa para arrumar do quarto. Eu falei, amor, se você fizesse igual eu, e estiver arrumando as coisas, não ia ficar esse acúmulo de coisa. Tava lá o carrinho cheio de coisa para guardar. Ela falou assim, tá vendo, amor? Deus te deu o dom da arrumação, arruma pra mim. A gente dá risada. Então a gente se diverte. Aquilo que era problema virou solução. Por quê? É diálogo. Significa que a gente é perfeito? Não. Mas significa que a gente tenta acertar. Eu acho que isso é a beleza do cristianismo. Quando a gente tenta. Quando a gente reconhece. Quando a gente pede ajuda. Quando a gente tem alguém para falar, cara, eu tô com luta. Você pode orar por mim? Essa área para mim é difícil. Eu tenho difícil com dinheiro. É difícil com isso. Eu tenho um problema com mentira. Às vezes eu quero contar vantagem, você não pode me ajudar. E é assim, oi irmão, como tá? Então eu compartilhar, ninguém vai conseguir vencer ou sair do lugar que está sozinho. É um cuidando do outro. E às vezes a gente tem vergonha de falar. E a gente precisa quebrar esse tabu, porque isso nos faz fraco. Isso nos faz forte. Faz fraco quando a gente esconde, porque aí depois pode ser tarde demais. Pode ser que a gente não consiga sair do buraco que foi antes. Exato. E aí, voltando um pouquinho, porque aí ficou uma dúvida aqui. A mulher pitbull, você falou da mulher pitbull, né? Lá fora, mas aí ela é mulher pitbull dentro de casa também. Isso atrapalha a identidade do cara, do homem? Atrapalha. Como que ele vai ser um homem se ele tem essa mulher tão violenta dentro de casa? Violenta no sentido de ela engole o cara, né? Por exemplo, o Claudio Duarte vai dizer isso. Por exemplo, se a mulher e o homem é alfa, aí ela tem que ceder. A Bíblia diz isso, minha filha. Aqui você não toca. Então em casa a gente sempre tem a frase, eu prefiro ser feliz do que ter razão. Então muita coisa eu não me intrometo, mas tem 5 princípios que eu não abro mão. Entrou, não tem, é inegociável. Não tem conversa. Esses 5 princípios não tem. Então, por exemplo, eu não aceito fazer qualquer coisa sem a gente decidir. Então não tem conversa. Ah, você decidiu? Eu não decidi, não vamos.
Ah, mas não vamos. Não é assim que a gente combina. E não tem negócio. Então, é não abrir mão dos princípios. Eu falo, o princípio é mão fechada. O resto é mão aberta. Quero ser feliz. Vamos comer japonês. Bora. Ah, vou fazer aquilo. Pra que eu vou? Mulher feliz, vida feliz, gente. Pra que eu vou arrumar problema em casa? Tô fora. E aí, Tiagão? Não, é que eu tava pensando aqui no que você tava falando, pastor. A gente comentou sobre a questão dos padrões, né? Aí o Rodrigo voltou à questão da mulher pitbull e eu quero voltar na questão dos padrões. Porque a gente tem se reunido aqui justamente para elevar o padrão do homem que está se congregando aqui na Igreja Batista Ágape. Então, esse vídeo pode chegar em diversos lugares, né? A gente não sabe onde está chegando o vídeo, mas aqueles que estiverem na região, a gente tem buscado uma quarta-feira por mês se encontrar justamente para que a gente possa resetar, né? Redefinir esses padrões de homem para que eles possam efetivamente ter essa visão do reino, a visão que Deus tem para o homem, esse propósito original, né? Que é ter essa vida para glorificar a Deus. Então, acho que realmente a resposta que você deu foi muito pertinente, né? Dentro desse contexto que a gente tem falado, porque ao passo que a gente é tão fácil comparar nossa vida nas redes sociais, né? Você comentou aqui a questão de pessoas que são blogueiras e aparentam uma vida extremamente bem sucedida, mas às noites quer se suicidar porque não tem aquela alegria, né? Mas quando a gente vem para a igreja, a gente vê o irmão fisicamente aqui com a sua família, e tem famílias lindas aqui que abençoam a gente, que você olha, você vê, você acaba querendo buscar aquele padrão para você, né? E você vai entender que aquele padrão que você está buscando, ele só tem um endereço, né? É debaixo da vontade de Deus, né? Uhum. É debaixo do centro da vontade de Deus. Então, eu acho que essa reflexão é importante para a gente poder trazer esses homens, essas famílias, esposas, né, a esta visão, né? Tem mulheres também que assistem o nosso canal, né? Essa visão do padrão, de buscar o padrão, de observar qual o padrão você quer para você, né? Isso é importante aqui. E vai ficar, pelo menos para mim, vai ficar anotado, né? Agora a gente começa a introduzir um tema que é o caminho de volta. A gente já falou do padrão. E agora esse caminho de volta, né? Como que a gente resgata isso? Como que a gente traz esse homem? A gente está falando para homens aqui, mas serve para família, né? Serve para filhos. Como que a gente começa a resgatar esses homens de volta, efetivamente, para esse centro do propósito de Deus? Como que a gente sai da pirataria? Sai da pirataria, né? Exato. Então, por exemplo, a primeira coisa é voltar para Cristo. É o objetivo principal. É voltar para Cristo. Aí o voltar para Cristo, ele tem implicações. O voltar, ele é natural. Então a justificação, a redenção e a salvação é instantânea. O homem pediu perdão, está perdoado. É o ladrão da cruz. Tá? Agora existe um processo, que aí é o hábito. Que aí é aquilo, por exemplo, vamos pensar assim. Eu quebrei a perna. Fiz a cirurgia, ela está restaurada. Agora existe um processo para ela voltar a funcionar normal. E o problema que a gente encara é o processo. Ninguém está disposto a enfrentar o processo. Eu lembro de um pastor que disse que nós somos cerâmica, somos uma porcelanato. Você sabe que todo porcelanato tem trinca. Por quê? Porque ele vai para um grau de fogo, ele é tão aquecido no fogo que ele trinca. Aí o cara vem e passa um cintilante. E aí ninguém percebe que o porcelanato tem trinca. Agora, a gente não quer expor nossas trincas. Então, vou dar um exemplo. O cara quebrou a confiança com a esposa. A esposa perdoou. Mas existiu nela agora um trauma. A confiança foi quebrada. Então ele acha, eu já pedi perdão, eu não quero encarar o processo. Eu preciso de um processo para que ela volte a confiar. Existem hábitos na minha vida que precisam ser transformados. E é esse processo que ninguém quer. E aí a pessoa sofre, porque ela não tem disciplina de enfrentar o processo. Então, por exemplo, eu fiz a cirurgia no meu braço. Ele fez a marra, pôs o pino e tudo mais. Agora eu preciso cicatrizar. Ele vai precisar de fisioterapia, vai ter que quebrar as fibras, vai doer.
E eu vou olhar para aqui, tá a cicatriz aqui, tá aqui, a cicatriz tá aqui, não vai sair daqui. Vários meses trabalhando em cima Vários disso. meses, é um processo. E esse processo é o que eu vejo que as pessoas não conseguem vencer. Porque aqui está a prova se o arrependimento é genuíno ou não. E o problema é que o que eu vejo hoje não é arrependimento genuíno. É simplesmente um remorso. Porque o arrependimento genuíno é profundo. E aí a Bíblia fala de fruto. Nada como um tempo. E aí a gente caracteriza, por exemplo, o arrependimento genuíno é conversão, eu mudo de direção. E não olho mais para aquilo e vou dar fruto. Você olha para Nicodemos, quando ele se arrepende, ele não tem dúvida da conversão dele. O problema é que a gente tem um problema teológico na igreja, que é a graça barata, que a gente abaixou o padrão para todo mundo entender da igreja. É. E aí a gente acha que a pessoa se arrependeu, mas ela não se arrependeu, ela está só convencida, ela só esconde. Então a gente precisa ter tempo para isso. Então o cara quer voltar para o caminho, volte. Tem que inventar o processo, ele vai olhar para o copo, quebrou o copo está restaurado, mas as trincas estão aqui, não vai sair. E você vai ter que aprender a conviver com elas. E lembrar vai doer. Você imagina Davi sofrendo as consequências, vendo tudo que está acontecendo na família dele, porque a espada nunca mais se apartou da casa dele, ele tem que lembrar sempre que tudo aquilo que está acontecendo é por causa dele. Porque de um erro lá atrás. E aí ele tem que enfrentar isso. O problema é que a gente não quer enfrentar. A gente tem amnésia. O povo tem amnésia. Não, eu gastei o cartão de crédito, não quero pagar. Você tem que pagar, irmão, não tem conversa. E a graça de Deus perdoa, está perdoando, mas você tem que pagar. Você vai, por exemplo, o cara roubou sua empresa, você tem um caixa, você vai pôr ele um caixa de novo? Nunca mais. Nunca mais, entendeu? Você vai pôr em outra área, você pode ter perdoado, mas é um processo. Isso é um processo. Um processo não acontece da noite para o dia. Quanto tempo levou para aquela pessoa chegar naquele lugar? O caminho de volta é diferente. É a mesma coisa, é um processo. Até que a pessoa se torne aquilo natural. Aí precisa de disciplina, precisa de coragem, precisa de tudo isso. Eu lembro de um rapaz, ele lutava com a área sexualidade dele. Ele tinha uma tendência à homossexualidade. E quando ele foi casar, ele contou para a mulher dele. Ele falava o quanto amava, o quanto ela era importante para ele, mas ele falava da luta dele. E ele nunca escondeu isso de ninguém. Casou, tem filhos, mas quando o negócio apertava para ele falava para ela, eles iam para o sítio. E ali ele ruivava, lutava contra a carne dele, esmurrava o corpo dele. E a mulher com ele. São casados até hoje, deve estar quase 20 anos de casado, tem filhos crescidos, já filhos se formando na faculdade, e você olha, o cara não escondeu a debilidade dele. Isso é um homem de verdade. Os homens de verdade não tem falha, o homem de verdade não chora. Aquela coisa, o homem de verdade não mostra fraqueza. O homem de verdade fala das fraquezas. Jesus falou das fraquezas dele sendo um homem. Esse é o cara que vai falar das fraquezas dele, né? Acabou. Esse é um homem forte. Jesus fala, pai, eu sei o que eu tenho que fazer. Sendo o próprio Deus, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas se possível, passa o cálice. Mas que ainda de cima de tudo isso, seja feita a tua vontade. Uau! Que oração! É o que você falou na reunião, né? Não é por conta disso que eu entendo as minhas limitações que eu sou fraco. Ao contrário. É aí que eu sou forte. Porque eu entendo e eu vou contra elas, né? Vou tirar tudo isso da minha frente. É igual o exemplo que você deu agora. Bem assim, o cara pegou e vai embora. E aí você vence. Porque Deus olha para o seu coração. Aquela área muda. Aí muda para outra área. O que Tiago diz? Confessar os pecados uns aos outros. É ali para haja cura. Aí a psicóloga vai escrever um livro e diz assim, uma das maiores crises no mundo, depressão, é segredos nunca contados. Ela chegou à conclusão agora, a Bíblia está dizendo há 2 mil anos atrás. E aí ela fica famosa. E ela está famosa, mas por quê? Porque ela mostrou para ela só evidências que só comprova o que a Bíblia está dizendo. Então, porque eu compartilhar, eu tenho que abrir meu coração, eu tenho que falar a verdade. Aí eu sou inteiro. Isso é um homem bíblico. Isso eu estou voltando para Deus. Aí daqui a pouco aquilo que era luta para mim, não é mais luta. Eu começo a falar disso. E geralmente a área que você mais tem dificuldade é a área que Deus vai te dar para falar. Para você vencer, mas eu não sou digno, é por causa disso, você não é digno. Não é por causa de você, é por causa de mim. E você sempre lembrando disso, é a graça de Deus. É o poder de Deus. Ah, meu irmão. A minha graça te basta. Por exemplo, cara, eu vou falar, eu falo de sim, eu até me emociono. Eu acho que eu já fiz uns 60, 70 casamentos.
Esse ano eu estou fazendo, até o final do ano, eu tenho um monte de casamento pra fazer sábado. Eu faço um casamento sábado, faço um casamento segunda. Eu amo, é uma das coisas que eu mais amo. Cara, mas eu venho de um lar totalmente destruído. Eu nunca tive padrão de família. Uma das coisas que eu mais chorava, eu corria atrás do meu pai, de presente. Meu pai, o que você quer aqui? Aí você olha, a minha mãe, eu vi coisas na minha família que vamos pensar assim, você chegar na sua casa, a sua mãe está na cama com outro homem, você ouvir aquilo. Eu pegar e ir para a rua. E aí começar a viver, a dar reflexos na rua. Aí quando eu casei com a minha esposa, eu falei, eu quero ter uma família que eu nunca tive. E a gente foi pegando espelhos de família. Aí agora, hoje, passado alguns anos, eu falo de família, eu faço casamento, discipulo famílias. E veio de um lugar totalmente destruído. Exato. E ali, o que mais doía em mim? Aí eu vejo um dia eu sustentando meu pai. Aí depois eu ajudando minha mãe. Aí meu pai e minha mãe tinham que ir. Eu aprontava demais, gente. Minha mãe falou, eu era uma vergonha para ela. Aí minha mãe fala da igreja. Um dia sentado com um amigo meu da igreja, falou assim, ela foi fazer um negócio, o cara olhou para ela, ela conversou e chegou no meu nome. Ela falou, a melhor coisa que aconteceu com meu filho é ir para a igreja, ele é outro homem. E ela deu testemunho, não foi eu que falei, não foi meu amigo, ela falou quem eu era, mas ela com 15 anos falou para mim, eu não vou mais na sua reunião, porque eu quebrava tudo na escola, agredia todo mundo. Aí ela falou, se você quiser estudar, você estuda, você se vira, mas no fundo, eu era um menino querendo atenção. Só queria chamar atenção, né? Para ser amado. Então a gente tem que olhar as entrelinhas. Às vezes a gente está olhando o problema de uma pessoa, ela está vendo ali, o problema não está ali, está lá embaixo. E às vezes é uma raiz de problema, é um não saber. E eu repito, as pessoas não erram porque querem. Ela erra por causa da ignorância e por construções erradas. Agora, discipular custa tempo, dedicação. Então existe um trabalhar aí que a igreja tem que trabalhar. Quem aprendeu tem que ensinar. Por isso que o crescimento espiritual só vem. 90% das pessoas só aprende quando ensina. Isso é pedagógico. Ensinar é aprender. Quanto mais você ensina, mais você aprende. E eu olho para minha família hoje, cara. Eu tenho orgulho da minha família, eu tenho orgulho da minha casa. A pandemia, minha esposa, minha filha, de sentar na mesa comendo, falando da família. Cara, a vida não é fácil para nós. É curta, é apertada. Às vezes falta algumas coisas. Mas a gente é feliz. A gente não compara. O cara tem carro do ano, a gente não tem, mas tudo bem. Glória a Deus para ele. Que ele compra uma casa na praia e convida a gente para ir. E a gente fica feliz por isso. Mas por quê? Porque a gente entende o que Deus nos deu. Isso é contentamento, é fruto do Espírito. A gente quer mais, lógico que quer. Mas óbvio, né? eu fico feliz pelos outros, eu não tenho inveja. Eu tenho admiração. Então isso é natural de Deus. Então a gente precisa aprender essa questão de Deus. Isso é gostoso demais. Eu tenho prazer em ensinar e prazer em ver as pessoas crescer. Eu falo pro cara, vai meu filho, o que eu posso te ajudar? Pisa aqui que você vai crescer. E isso é bíblico. Isso é a graça de Deus, então é o caminho de volta, quando a gente parece com Cristo. Cristo faz isso. Cristo promoveu os 12 discípulos e disse, vocês farão maravilhas maiores que as minhas. Jesus tinha um grupo de 120. A primeira pregação de Pedro vai 3.000 pessoas. A igreja chega em Atos 4 a 4.000 pessoas, cara. Logo de cara já. De cara, Atos 16, a igreja já está no mundo. Então você vê assim, eles fizeram maravilhas maiores, somos 2 bilhões de cristãos ao redor da terra. Coisas maravilhosas, olha que coisas maravilhosas. Jesus promoveu o ser humano. Ele poderia falar assim, agora eu vou salvar a humanidade, não preciso de ninguém. Mas é assim, ele nos ama tanto que escolheu nos usar. Com as nossas imperfeições. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, ele veio por nós e deixou a missão para que nós pudéssemos pregar o evangelho, né? Então tudo se resume, vê se a gente está certo aqui, pastor, tudo se resume em fazer para o outro. Então o nosso objetivo deve ser de espalhar o evangelho e de levar um estudo e de evangelizar, sempre pensando no crescimento do outro, do próximo. É exatamente isso. Eu vou dar um exemplo, 2 exemplos. Eu tinha muito nojo da minha mãe, vou dar um exemplo. Mas quando Cristo entrou em mim, e eu comecei a olhar para ela, pensa numa mulher com 37, 36 anos, abandonada, com 3 homens dentro de casa, e tem que ralar. Aí eu olho para ela, ela criou todos os 12 irmãos dela, só homem, é a única mulher, ciumeira do meu avô, e ela criando um homem. A nega teve que aprender a se desbravar. Até hoje você liga para ela, ela fala assim, o que você quer? Ela é toda traumatizada. Minha mãe é minha heroína, cara. Onde eu for, onde ela tá, dia dos pais eu tô com ela. Minha mãe é tudo para mim. Mas quando eu comecei a amar ela, entender quem ela era. Quando Cristo entrou em mim, fez ver quem ela era. Você começa a olhar de uma forma diferente. Exato, é admiração. Não era mais trauma, era admiração. Ela errou como uma ser humana, ela é uma humana.
Imagina 3 homens, ter que criar, formado, pôr comida em casa. Pô, ela fez faculdade, ela comprou casa, fez piscina na casa. Nossa casa é a melhor casa da rua na época. Carro, viajava, nunca faltou nada. Essa menina é uma guerreira, é um herói. Saiu de onde saiu, onde for, chegou, formada, aposentada, digna, correta. Eu tenho muito dela essa questão de ser transparente. Ela é tudo para mim. Agora, eu tenho uma frase do meu mentor, o Dr. Elias Dantas, que ele diz assim: o Evangelho é a única religião do mundo. Não ser bem-sucedido é quando tudo ao seu redor melhora. Então, é quando o outro melhora, ou ser bem-sucedido na Bíblia, é quando tudo ao seu redor melhora. Não é Se quando você estiver bem e os ao seu redor não tiver, então você está fazendo alguma coisa errada. Exato, aí o egocentrismo está lá. Mas isso que você falou é muito verdade, cara, porque meu pai é mais ou menos a mesma coisa. Assim, meu pai é alcoólatra a vida inteira, cara. Meu pai tem 83 anos e hoje eu e meu irmão a gente tem o prazer de... Hoje a gente pode falar assim, de dividir e cuidar do meu pai. Então ele mora 6 meses com meu irmão e 6 meses comigo. Mas ele é acamado, ele não sai da cama. É lúcido tudo, mas fica na cama, né? Mas meu pai foi a vida inteira alcoólatra. Com 7 anos ele e o irmão dele nadava no tonel de pinga do pai, lá na Bahia, pra você ter uma ideia. E eu cresci, né, na adolescência eu fui morar com meu pai, meus pais separados, e eu cresci assim, todo dia que eu chegava da balada, da rua, meu pai estava caído na rua, na frente de casa, não conseguia entrar em casa, cara. E aquilo pra mim era terrível, cara. Mas depois que eu estava conversando com a minha esposa e não tem muito tempo, eu falei: amor, presta atenção, meu pai alcoólatra a vida toda, né? Minha mãe sempre foi legal, meus amigos chamavam minha mãe de mãe. E aí você cresce com aquilo, né? Pô, minha mãe era legal, meu pai era bêbado. E eu parei para pensar, você para analisar a vida, meu pai ganhava um salário mínimo, alcoólatra, que ele veio com isso, ele carregou isso, sabe, da família dele praticamente inteira. Aí eu falei assim, minha mãe abandonou a gente em casa, levou minha irmã e deixou eu e meu irmão com 7, 8 anos em casa, porque ela não podia levar, não tinha como. Meu pai ganhando um salário mínimo, alcoólatra, nunca deixou a gente sozinho em casa. Nunca levou uma mulher para dentro de casa. E nunca deixou para faltar nada pra gente. Aí você começa a olhar numa ótica diferente. Então eu falo assim, meu pai foi o melhor pai do mundo dentro das condições que ele tinha, né? Baianão, 83 anos hoje, negão de 1,84 m, chucro, estudou até a 5ª série, mas foi o melhor pai dentro das condições que ele tinha lá. Então a gente começa a olhar para uma ótica diferente. Depois que a gente encontra a Cristo e começa a se identificar com Jesus e se tornar mais próximo dele. O defeito das pessoas começa a não ser mais o que você olha. Foco, né? Aquela história do quadro branco, você faz um pontinho preto. O que você está vendo? Não, um pontinho preto. Não, você não vê mais aquilo. Você começa a ver as qualidades da pessoa. Eu tenho, ao longo da minha vida, eu tenho buscado observar muitas pessoas. Eu gosto de observar, né? E, obviamente, a gente observa pessoas de sucesso, né? Você observa quem fracassou também, para entender, mas eu observo as pessoas de sucesso. E ouvindo vocês falando aqui, né? E eu considero vocês pessoas de sucesso, né? Pessoas que estão escalando, crescendo. Uma coisa que eu vejo que é muito comum, e que a Bíblia fala que não tem erro, né? É honrar pai e mãe para que tu te vá bem. E eu percebo as pessoas que têm fracassado na vida são justamente pessoas que ainda não reconheceram o papel do pai e da mãe ali nas suas vidas, não reconheceram o quanto que elas foram importantes ali, por pior que tenham sido pais e mães. Porque não está atrelado à condição. Eu sou um privilegiado, né? Eu vi sua história aqui, a minha... Poxa, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, os dois em casa, dando todo apoio. Meu pai me chamando de campeão o tempo todo, né? E eu sou um leão, eu saio... Quando eu saí para o mundo, eu sou um leão, eu sou um campeão, eu sou... E fui. E graças a Deus eu sou. Porque já era profetizado para mim lá atrás. Eu vejo vocês hoje, né? Vocês são campeões também, né? Apesar de não ter sido profetizado. Então, para mim, a escalada foi mais tranquila, né? Mas vendo vocês hoje bem-sucedidos, eu não tenho dúvidas que ela passa por reconhecer a fidelidade de Deus na vida dos pais de vocês, apesar de qualquer circunstância que tenha sido que não foi ideal,
vocês reconhecem. Eu vejo muito isso. Então eu tenho observado muitas pessoas, né? Honrar pai e mãe é uma coisa assim que para mim é um divisor de água. Eu tenho estudado muito sobre isso, sobre o sucesso. E para mim é um divisor de água. Não sei, pastor, sua visão, mas eu tenho visto isso de uma forma muito nítida. Quem honra pai e mãe, né, entendendo os preceitos bíblicos, é bem sucedido. Quem não honra acaba fracassando em tudo que faz. Se você parar para pensar, você vai ver homens que nunca leram a Bíblia, que não confessam Jesus como seu Salvador, mas isso é um mandamento cultural. E Deus vela pelo mandamento dele. Você vai ver homens que nunca chegaram perto de Deus, mas aquele segredo que você falou, você pode olhar, ele honra pai e mãe. Não deixa faltar nada. E Deus honra, porque a palavra está lá. É um preceito imutável. Honra pai e mãe para que se prolongue os dias da terra e tudo vai se bem. É um preceito. É o primeiro mandamento com promessa. Exato. Então quem honra, mesmo que não frequente igreja, Deus não quebra princípio, porque não está atrelado. Exatamente. Aí, quando eu olho, por exemplo, eu lembro nessa fase do meu pai tem 8 filhos fora de casa. E o último filho dele, o Mateus, tá com 5 para 6 anos. Ele engravidou uma mulher de 18 anos de idade. E aí ele passou por uma situação muito vexatória, financeira. E eu fui um dia fazer uma visita para ele, olhar para aquele lugar, cara, olhar para um senhor que foi abandonado com uma menina, tudo que ele fez nas vidas das mulheres, ele pagou a conta. Aí ele com aquela criança, aquele lugar imundo, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu no momento da vida, cara, eu larguei tudo para servir a Jesus, eu baixei meu padrão, apertado. E aí eu olhar para aquilo e falei, não posso. Peguei a mulher que cuida de casa, levei ela lá para fazer uma faxina na casa do meu pai e fui fazer uma compra. E ali Deus me deu uma grande lição, porque eu tinha raiva para fazer a compra. Eu pegava as coisas da cama no carrinho, mas com raiva. Aí ele me liga e fala assim, é fralda da Jones. Eu falo, miserável, filho da Jones. Fralda pro desgramado ainda. Não ajuda, eu tô com raiva, você tá contribuindo. Aí, cara, eu lembro de tacar das coisas do carrinho. Eu lembro do Espírito Santo falar comigo assim, você come isso que você tá colocando no carrinho? Não. Eu falei, não. Eu falei, então não é isso que você tem que dar. Eu falei, entendi, senhor. Aí eu fui, peguei tudo do bom e do melhor. Cheguei na porta, eu queria tacar o saquinho na cara dele. Mas aí é dentro do meu coração, natureza, tem que falar a verdade, né? Aí eu lembro de Deus falar comigo assim. Aí ele falava assim pra mim, assim, meu filho, senta aqui. Ele abriu o coração dele, arrependido de tudo que ele fez. Ele falou, os seus irmãos não estão nem pra mim. Aí eu falei, pai, o senhor criou assim. Agora o senhor tem que fazer o caminho de volta, é um processo. O senhor tem que lembrar dos aniversários dos seus filhos, o senhor tem que fazer isso aqui. E eu lembro desses dias do pai, ele me mandou uma mensagem, né? E ali eu aprendi que era honrar pai e mãe, independente da condição que ele fez. Ele não tem condição. Se é bom, se é ruim, não importa. Não está escrito de que forma. E eu lembro no dia dos pais agora, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, filho, eu quero dizer, feliz dia dos pais, você é o melhor pai que eu posso conhecer. Você é isso, você é aquilo, eu amo você, e lá. Aí na hora veio aquilo no meu coração, eu falei, tá vendo? Falei, se eu não tivesse quebrado, eu sou um dos filhos que foi atrás dele, que corre atrás dele, que cuida dele. Eu entendo que é um processo. Como que se eu não cuido dos meus, como que eu vou poder pregar o evangelho? Sim. Eu sou o pior daqueles até. Se eu não cuido do meu, eu não posso pregar o evangelho. Está lá, preceito bíblico, né? Então você deixa de ser quem você acha que tem que ser e começa a ser o que a Bíblia quer que seja. E aí isso é um trabalhar de volta, porque você vai ter que desconstruir. Por exemplo, a dificuldade de um cara que tem dinheiro, ele tem que lutar para ter. E a dificuldade do cara que tem é orar para saber se precisa fazer. Então eu vou viver milagres. Por exemplo, eu matriculei minha filha no colégio, a minha esposa saiu do trabalho porque estava com depressão. Eu falei, não, primeiro é a sua saúde. Mexeu no padrão, voltou um pouco. E aí, primeira coisa, precisamos trazer a menina de volta para a escola. Estamos tentando ter outro filho e tal. Eu falei, mas pô, a gente diminuiu o padrão, vai aumentar o custo. Não faz conta, matemática, né? Não bate. Não, matemática não bate. Eu falei, não, mas Deus me deu a capacidade, eu vou ajoelhar. Deus me deu um Deus, eu vou orar. O telefone tocou, na semana seguinte, a gente já tinha matriculado a Lara. Um cara falou, a partir de hoje, o boleto da sua filha, quem manda sou eu. Do cara de São Paulo, um cara não sabe. Deus mandou alguém. Eu vivo isso constantemente. E eu falo, Deus, obrigado. Agora, qual é a luta do cara que tem? Eu posso, mas preciso. Deus, o senhor quer? Quem eu vou abençoar? Eu posso acelerar a 200, mas Deus fala, você acelera a 60. A dificuldade é a mesma. Sim. Só que aí a gente só precisa aprender a ouvir. E isso é o caminho de volta, se parecer com Cristo. E aí não é mais a minha vontade que reina. Como Cristo amou a igreja, ama a mulher. Como Cristo cuidou do dinheiro, cuida do dinheiro. Como Cristo cuidou dos amigos, cuida dos amigos. O amigo dá a vida pro outro.
Então é ali, está na bem-aventurança. Então você começa a se parecer com a Bíblia. E aí é a luta. Porque aí você já tem que se desprender de você mesmo. Morrer. Aí é que nem diz o cara, morre miserável. Pastor, você acha que o homem, por ser homem, é mais difícil, essa virilidade toda masculina, você acha que é mais difícil ele cair nesse arrependimento? É. Na cultura do nosso país, Nosso país é altamente preconceituoso. Em todos os aspectos. E como que você vê, desculpa até cortar, mas tem tudo a ver, pastor. Por exemplo, o Thiago já fez uma breve propaganda aí, né? Quarta-feira, próxima reunião, dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro. E na reunião presencial, nós temos um momento de compartilhar, né? A gente divide ali os grupos para... O que a gente pode dizer para aquele homem que está ali no vício da pornografia, no adultério, na sonegação, está em alguma tramóia? Cada um tem a tua particularidade, né? Ele deve se abrir com alguém? Como ele deve fazer isso? De que forma que ele faz isso? O que ele tem que fazer para chegar nesse nível? É assim, dois caminhos aí. Então a gente tem um problema muito sério com disciplina e conversa e relacionamento. Qual é o problema? Quebra de relacionamento. A segurança de poder falar. Então existe uma coisa que é a fofoca. A pessoa não sabe guardar segredo. Então a pessoa hoje ninguém se sente seguro. Primeiro passo, o cara vai ter medo de falar. Exato. Porque alguém vai contar. Ninguém abre o coração para quem não conhece. Então, precisa é um lugar de confiança. Isso é um tempo que tem que ser criado e cultivado. A segunda coisa é a questão da presença de Deus. O que faz o que a gente viveu hoje aqui, ver aquele monte de homem, e depois no apelo eles vêm para frente, é a presença. Então, por exemplo, Zaqueu. O exemplo de conversão na Bíblia, Zaqueu. Jesus não foi atrás dele, não ficou apontando os defeitos dele, Jesus não ficou carafuchando o pecado dele. Jesus falou assim, hoje a salvação chegou na sua casa, desce daí. Ele entrou. Então, o segredo é a presença. Então, a reunião que a gente vai ter dos homens mês que vem já começou. É conta de Nabuta, é 90% da presença, é 90% de inspiração, 10% de transpiração, é na presença. É joelho. Ninguém vai ser conhecido, nenhum ministério grande, todo homem de Deus que eu conheço, que faz a diferença, ele é conhecido diante de Deus. Então, quando a gente trabalha a presença de Deus, o que quebra o jugo, não mudou essa história. Nunca mudou, nunca vai mudar. É o poder de Deus. Quem quebra o preconceito é o poder de Deus. Quem vai fazer o homem confessar o pecado dele é o poder de Deus. Se a gente trazer o poder de Deus, não é método, é o mover. Vou te dar um exemplo. Estava ouvindo na Semana de Pastores agora, duas coisas que marcaram a minha vida. O que afunda um navio não é a quantidade de água que tem no oceano, é a rachadura do casco. Então, o que tem matado as pessoas é como ela enxerga, o que o mundo está entrando dentro dela. Não é o mar, não é o mundo. Um conceito bem formado, você pode andar na água, não tem problema nenhum, eu sei que eu sou. Então, eu não vou me contaminar, a água não vai entrar aqui. Isso é uma coisa, então isso é para minha proteção. Então, a identidade restaurada, eu posso ir em qualquer lugar. Eu sou pastor onde for que for. Eu sou cristão, ou qualquer lugar, lá na Ásia, aqui e lá. Eu não posso ter o carro rasgado. Se o carro está rasgado, vai afundar meu navio, porque a água vai entrar e daqui a pouco vai afundar o navio. E eu lembro do pastor Gesiel, que foi discipulado por John Stott, da Igreja Metodista de São Paulo, dizendo o seguinte, algo muito interessante. Ele cresceu nadando no rio. Com 15 anos ele foi para a cidade. O pai dele falou, meu filho sabe nadar, eu vou pôr ele na piscina. Depois ele levou no clube, nada aí. Aí o cara falou, o professor de natação, sabe nadar, toma mergulho aí. Aí o cara nadando como nadava no rio. Braçada esticada, cabeça pra fora, a água voando pra tudo que é lado. Aí o cara falou assim, meu filho, você não sabe nadar não. Pegou a pranchinha pra bater o pezinho primeiro, vai devagarzinho. Vamos do início. Vai do início e aprendeu a nadar na piscina. Aí passou um tempo, o tio dele chamou ele pra ir pra praia. E quem vai nadar no mar sabe que você sai aqui, se você sair numa reta, você vai andar 200 metros pra lá, 200 metros pra cá. Então você tem que nadar em diagonal. Você quer sair no mesmo lugar, você vai pra lá, se a correnteza tá pra cá, e você aprende a nadar a favor da correnteza pra voltar. 3 são água.
Mas métodos são lugares diferentes. Você nada do rio de um jeito, porque você tem que nadar a cabeça para fora, você não sabe se é um tronco, se é outra coisa. Na piscina de um jeito e no mar do outro. Quando a gente entende, quando a gente está trazendo a presença de Deus, a gente percebe quais as armas que a gente vai usar. No rio, a gente usa uma arma. Na piscina, a gente usa outra. No mar, a gente usa outra. Mas é discernimento do Espírito. Não é um método. Aí é a busca pela... É a busca pela presença. E aí nós que tá fazendo parte da liderança temos que estar perceptível. Porque é a raiz, de novo. Não adianta você chegar pro cara e pôr uma estrutura nele de peso, ele não tem suporte para segurar, você mata ele. Então você tem que... É tempo, é vida na vida. Vamos caminhando. Aí você conversa, daqui a pouco o cara solta uma pérola. Foi abusado quando criança, nunca contou para ninguém. Viu o pai e a mãe fazendo sexo, aquilo marcou que ele não gosta de sexo. E assim vai. Então a gente precisa ir trabalhando. Nunca é o que aparece. Então a gente precisa... Mas quem dá o discernimento? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então a gente precisa ter a presença. Tem a presença? Isso é inegável. Vai acontecer. Todo ministério é marcado, que eu conheço de sucesso. Tá até o livro aqui do Buck. É a presença. Ele vai, um alemão vai para a África. Ele ganha mais de 200 milhões de pessoas na África. Faz um culto, 1,5 milhão. Um paralítico, manco, tudo. Um alemão. Vindo do campo de concentração da nazista. Quem que fez isso? Deus deu uma visão para ele, todo mundo chamou ele de louco. Noé só foi louco até o dia que choveu, meu irmão. Depois acabou. Depois acabou, ele era o tecnológico. Às vezes Deus vai mandar de fazer coisa aqui que parecer aos olhos dos outros vai ser louco. Mas se a gente está na presença, vai acontecer. É isso que faz a diferença. Amém. Pastor, o senhor comentou na palavra de hoje, e a gente está acostumado muito a usar o termo zona de conforto, principalmente nas indústrias, né, nas empresas, pessoas nos seus trabalhos no dia a dia, aquela pessoa que está acomodada, né, que não quer crescer, não quer subir, não quer cair, né, não quer sair, não busca outra coisa, fica ali, que é chamada zona de conforto, tá bom do jeito que tá, né? E a gente viu o senhor comentando hoje na palavra um pouco sobre a zona de conforto no casamento, né? Explica um pouco pra gente também essa zona de conforto espiritual aí, como quebrar também, né? O que ela é e como quebrar essa zona de conforto. Por que não é bom a gente permanecer na zona de conforto? A zona de conforto, eu acho que o diabo inventou uma coisa muito interessante. É a zona de conforto. Fica aqui que é quentinho. Fica aqui que tá tudo certo. A igreja de Apocalipse vai viver isso, porque não é quente nem frio, é morno, tá no meio do caminho. Nem frio, nem quente. Tá tudo ali, tá na zona, tá bom aqui. Mas você olha para a Bíblia, Deus vai quebrando a zona de conforto. Você olha para a igreja de Atos quando está crescendo, o povo está muito acostumado, eu mandei a perseguição veio, os caras têm que correr para onde passa, arrependa e tchau, os caras vão crescer. Então Deus sempre empurrou o povo sempre foi empurrado. E aí a gente tem que aprender a ser empurrado. E isso é a maneira de a cosmovisão cristã que a gente fala de crescimento, andar com Deus e andar de bicicleta, de que para cai. Você pode olhar, o cara vai morte espiritual, quando ele vai ver, ele volta às velhas práticas, ele volta a fazer o que ele fazia antes. Porque ele volta à natureza original que ele estava. Ele volta a ser falsificado. Então ele precisa sempre cultivar isso, é um crescimento. Não tem como você estagnar na vida com Deus, eu estou bem aqui. A Bíblia fala de todo dia uma novidade de vida, experiência, então a Bíblia já diz isso. Então é um preceito bíblico, que Deus já diz isso, é uma novidade. Cada dia é uma oportunidade nova, uma experiência nova. E a gente olha para a empresa, a gente olha para a relação com a esposa. Então a gente casa, quando a gente está namorando, a gente tem aquela questão da conquista, a paixão acaba, a gente entra na zona de conforto. Agora eu tenho, conquistei, não preciso fazer mais nada. E aí o cara se engana. Por quê? Porque ele quer ter os mesmos benefícios da paixão sem plantar. E no casamento você tem que plantar para colher. Então eu sempre falo quebra a rotina. Em casa a gente tem um dia do namoro. Então a gente estabelece um dia de semana que é um dia do nosso namoro. O que a gente vai fazer? Às vezes nada. Comer uma pipoca e ficar em casa. Mas não, vamos sair para jantar? É o nosso dia. Não é com um amigo, nem com ninguém, é o nosso dia. Aí tem dia que eu passo no shopping. Olha uma lingerie bonita. Uma lingerie. Presente. Eu tenho que cultivar isso, eu tenho que ser romântico. É uma flor, uma rosa. Aí eu não tenho dinheiro para sair para comer, mas vamos dar uma volta, comer aqui fora, põe a comida lá fora. Faz inovação. Eu lembro quando a gente estava vivendo um momento muito difícil financeiramente, nossos amigos saíam para comer, a gente jantava em casa e ia para o lugar comer sobremesa. Mas eu não impedia a gente sair. A gente podia gastar X, é X. Dava um jeito. Então, é ser criativo.
E a mulher gosta disso, porque ela vê, ela gosta de ser adornada, ela gosta de ser mimada. E aí você prepara e você tem céu na terra. Agora o cara é um chucro, não toma banho, dorme assim, não sei o quê. Aí chega lá e quer céu na terra, irmão, vai ter um inferno. Então você tem que plantar. Eu nunca peço para uma mulher mudar. Eu mudo. Eu viro o padrão que a Bíblia quer. Você é o homem que a Bíblia diz que tem que ser. Aí ela olha para mim e fala, não, nisso eu admiro, porque ele se esforça. A mulher nunca procurou um homem perfeito, ela procurou um homem que está esforçando. E aí ele está na carreira, porque tudo muda. A gente está vivendo uma pesquisa, você está no mercado, o Thiago sabe muito bem disso, há uma revolução agora de tecnologia. Então, por exemplo, todo trabalho repetitivo vai acabar. Então, por exemplo, hoje o cortador de grama, hoje você vai fazer uma casa moderna, tem um aparelhinho lá que você coloca, faz a chuva só, ele sobe, corta a grama e volta. Eu já tenho um aspirador de pó, robô, que tem então, muita gente aí que tem. Casa digital, um monte de coisa, portaria digital. Então isso vai diminuindo. Eu fui agora no Grau, tem um atendente no caixa, o resto tudo digital. Tudo digital, né? Então aí você vê, é uma mudança. Se eu não me atualizar, eu não vou trabalhar. Mas há um déficit já de 500 mil de vagas, porque as pessoas não estão preparadas para essas vagas. E vai aumentar a quantidade de vagas. Então eu tenho que sair da zona de conforto. E olha só, o mundo faz que a gente saia da zona de conforto. Agora é a bola da vez de quem? De quem sai primeiro. Quem conquistar o mercado primeiro. Então como que eu vou conquistar o mercado primeiro? Sendo olhando para o futuro. Você imagina quando Deus falou com Moisés, quando Deus falou com Josué do Egito, desculpa. Vai vir 7 anos de fartura, 7 anos de escassez, ele se preparou. Ali tem uma aula de administração. Depois ele comprou a terra, ele dava a semente, ele tinha tudo. Ele falava assim, vocês vão me dar 1/5 de tudo que vocês produzirem. Mas porque a semente é minha, tudo é meu. Mas eu quero ali está Jesus no Velho Testamento, ele está falando assim, para você lembrar que tudo que você tem é meu. Está ali o princípio do dízimo. Quando a gente dá o dízimo é a mesma coisa, é para você lembrar que tudo que você tem foi eu que te fiz ter. Eu não preciso do seu dízimo, mas você precisa lembrar que você precisa de mim. E aí a gente ensina a beleza desse negócio. Então de ser prudente e de se desenvolver. Quem não desenvolve já era. Se eu amar minha esposa do jeito que eu amava de 13 anos atrás, acabava o nosso casamento, porque brigava por tudo. Hoje ela tem uma outra maneira de amar. É um amor mais maduro. Aí eu tenho um exemplo muito... Quem não assistiu o vídeo do Tarcísio Meira, da mulher dele, agora de uma entrevista dos dois senhorzinhos. Ai, meu amorzinho, eu não vi ele envelhecer. Eu sei que ele está mais velho, mas eu não vi. Aí ele fala assim, a nossa vida é sempre dar e receber. Ele aplicou os princípios bíblicos e nem sabia que estava aplicando. Sim. E um cara famoso, vivendo num mundo de promiscuidade, morreu e o filho disse, eu tenho uma triste missão de contar para minha mãe que meu pai morreu, porque os dois estavam internados. Aí você vê, tá ali a história do princípio bíblico. Nunca. Quem funciona do jeito do princípio bíblico, meu irmão, não vai ser acomodado. Quem não funciona vai ver, tá bom. A Starbucks, a 100% Vídeo, a Kodak, é um exemplo fácil de não atualização. E quando não foi avisado para não atualizar? Não atualizou. O erro de comunicação, por exemplo, as torres gêmeas. A inteligência de fora do país, com a inteligência com o FBI, brigaram por causa de um momento de investigação. A inteligência sabia que estava entrando gente no país, mas como ele já tinha feito um trato de eles não se falar, os caras entraram e derrubaram as torres gêmeas, mataram um monte de gente. Por quê? Erro de comunicação e não soube se atualizar. Dane-se o que você achou. Isso aqui está errado, precisa ser corrigido. A Kodak criou a máquina digital. E segurou porque achava que queria vender mais filmes. Até que alguém criou outra e começou a vender máquina digital. Acabou. Ela ficou segurando, não avançou BlackBerry. Você vai olhar que BlackBerry, eu vendi BlackBerry. Era a época da Xerox. Quem era vendedor da Xerox era o maior vendedor do Brasil. Não. Você vê, acabou, meu. Então, tá aí a prova que você tem que se atualizar sempre. E aí a zona de conforto é o inimigo do extraordinário. Tá bom aqui. Mas é do ser humano se acomodar. Você não concorda comigo? Ele vai chegar, se você pegar lá do início, Deus, você falou isso hoje. O cara tinha uma missão, velho. Só uma ele tinha. Não comer o fruto de uma árvore. Deus não deu um monte de coisa que não podia. Falou uma coisa só. Então ele só tinha uma missão lá, não chega perto ali do negócio.
Aí vai passando o tempo, ele vai ficando acostumado, aí ele olha para aquilo ali, aí a mulher vem, aí ele acostumou com aquele negócio. Deus não ficou falando na cabeça dele, foi uma só. Ele foi, até que chegou um dia e comeu. É que negócio, vai sentando no sofá, vai ficando mais tranquilo, até a hora que você vê, vou procurar emprego não, vou agradar minha esposa não, e aí vai indo, vai acomodando, né? Então pro cara sair é muito difícil, né? Sozinho, ele sair sozinho. Agora, quando ele ele encontra a Cristo e ele começa a buscar de uma forma diferente, aí ele consegue sair da acomodação. Que é a beleza da eclésia, da igreja. Por que na igreja a gente começa... Por que a beleza da igreja ela é linda nisso? Porque na comunhão dos santos, você se compara. Você olha como o cara está desenvolvendo, como o fulano cresceu. Eu lembro de um dia que meus amigos foram consagrados pastores. E eu estava muito interessado nessa fase de ganhar dinheiro. E aquilo, cara, me constrangiu de um jeito, cara. Eu sentei assim, a gente acabou o culto, a gente sentou na escada aí do altar. E eu triste, cara, porque eu tava com meus amigos e eu ficando. Aí o meu pastor virou pra mim e falou assim, cara, e aí o que você achou? Eu falei, o culto extraordinário. Ele falou, mas e o que você achou? Eu falei, eu tô envergonhado. Ele falou, por quê? Porque os amigos estão indo, dando fruto, eu tô só atrás de mim mesmo. Comecei a chorar. Aí ele olhou e falou assim, se todo mundo fosse assim. Então, quer dizer, a beleza da igreja está ali. Quando a comunhão se assenta, você vê. Então a gente aprendeu observando. Então a gente observa a natureza, a gente observa o ser humano desenvolver. Eu tenho que gerar isso em mim, esse desejo de querer crescer, porque a presença, quando a gente se isola, a gente não quer. E aí é fruto do pecado. O fruto do pecado quer fazer? Isolar. Quando eles pecaram, o que eles fizeram? Se isolaram. Então o casal, por isso que eu falo que o casal, porque como se completa com a esposa? Por que a esposa sabe edificar o lar? Porque ele fez a imagem de homem e mulher? Porque ele fez o homem a imagem de Deus e a imagem da mulher também é a imagem de Deus. Por que juntos se completam? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Então, agora a mulher que não é sábia, ela é igual a goteira. É um demônio dentro de casa. Então, quando a gente entende o casal e de casa pela glória de Deus, quem faz o homem crescer é a mulher. Você pode olhar todo homem de sucesso, que permanece no sucesso, não é o que sai. Por trás dele tem uma esposa que edifica ele, que valida ele, que está orando por ele, que está fazendo ele crescer, que promove ele. Então é uma base. E a igreja ajuda, mas é uma base. Agora, se o cara está sozinho, ele vai se lascar. Então essa aliança de crescer, esse compromisso de compartilhar, é o que faz crescer. E a presença é o que faz crescer. Se a gente não tem esse tripé, por que a Bíblia diz que é melhor de dois do que um? Porque quando um cai, o outro levanta. Porque quando eu estou fraco, aí você me carrega. E é aquela coisa. Então a gente vai aprendendo a compartilhar. Então eu preciso ser humilde de pedir ajuda. Cara, eu não sei o que fazer. Eu lembro quando eu tomei essa decisão de sair da empresa e ficar só na igreja, era muito difícil. Eu levava minha esposa para o trabalho e eu tinha dia que eu estava quase entrando em depressão. Eu voltava para casa e dormia o dia inteiro. Eu não sabia o que fazer. E eu não tinha coragem de contar para ela que eu não sabia o que fazer. Eu já tinha tomado aquele passo. Eu orava, falava, Deus, eu não sei o que fazer. E aí Deus foi levantando pessoas e ali foi a coisa acontecendo. Mas são momentos. Você vê Elias passando por crises. A gente não tem problema de passar por crises. A diferença é como a gente vai reagir a elas. Como você olha para a crise, né? Exato. Então eu preciso ser humilde o suficiente e pedir ajuda. E falar, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E a mulher está olhando, ela está vendo, ela não percebe? Ela percebe tudo, né? Tudo. Então assim, eu não posso falar para ela, amor, eu não sei o que fazer, você me ajuda. Vamos orar. E essas orações que fazem a diferença na vida da casa. É quando a gente chega diante de Deus, eu estou nu, eu não sei o que fazer. E Deus já sabe, Ele só quer saber se você vai ser honesto com Ele. Tá só esperando você falar, né? Eu já tenho a resposta. Vem em mim que eu vou te dar a resposta. E aí é essa luta, é quebrar o ego, quebrar o preconceito, o orgulho, que é um dos 7 pecados capitais. Então você tem que quebrar isso. Isso é Deus, é na prática. Deserto forma caráter, gente. E ó, o que você falou agora é muito verdade, cara. Eu falei no dia da consagração do ministério, eu falei lá na igreja, né? Eu falei assim, hoje eu só sou quem eu sou. Não é muita coisa, né, mãe? Já ajuda. Ó, o Wagner vai sentar aqui um dia, eu vou falar de novo. Por conta da minha esposa. Né? Quando eu conheci ela, ela estava no 3º ano de faculdade, Direito, minha esposa é advogada, e eu estava no 1º ano do supletivo. Eu tava fazendo supletivo, ela no 3º ano de faculdade, e ela falava pra mim assim, e aí, você vai fazer faculdade do quê? Eu falei, que faculdade?
Que maneira estudar, que nada. Ela falou, nossa, mas você não... eu trabalhava no supermercado, carregando caixa. Ela falou, mas você não pensa em trabalhar um dia num banco, terno? Não, que terno? Eu tinha pavor de computador, pavor. Nunca tinha feito um curso de computador, computação, pavor. Aí ela levou um computador para casa, foi o primeiro computador quando a gente casou. Ela, digita aí. Catando milho. Não, mas suando assim, ó, não achava as letras. E ela foi plantando aquilo dentro de mim. Eu falei, você não se viu trabalhar num banco, imagina? Cara, era surreal aquilo lá pra mim. Fiz faculdade, fiz a segunda faculdade, fui trabalhar no banco, como ela falou. E aí foi mudando a minha vida, graças à minha esposa. Então, a mulher sábia edifica o lar. Ela transforma mesmo, cara. Faz diferença. Pastor, nós temos aqui uma Ih, chegou a hora! pergunta que vem no envelope. Tá? É a pergunta de um amigo meu. Então, não somos nós aqui que estamos perguntando. Ela vem, ela chega, envelope preto. Eu vou passar lá pro Rodrigo. A gente não tem ideia. E o Rodrigo colocou aqui o negócio. Se eu não souber, eu passo. Eu não estou obrigado a resposta de tudo. Não, tem que responder. Que não é essa, não. Se não responder, não ganha caneca de brinde. É verdade. Isso é um do amigo meu. Essa caneca precisa ser conquistada. Ó, não foi a gente que fez, então, né, é meio complicado esse negócio. Um amigo nosso, ele quer saber o seguinte, ele tem um amigo nosso, ele tem um amigo... Um amigo do amigo. Que ele tem problema, né, ele é casado, mas ele tem problema na área da homossexualidade, ele quer saber, o amigo do amigo quer saber o que ele faz nessa parada aí, ele tem problema nisso daí. Você já até deu um exemplo aí, né, de um casal, mas ele quer saber, mas são duas perguntas, dá pra fazer outra. Ele quer saber como que ele aconselha esse amigo dele. A primeira coisa é a gente entender, acho que existe um problema muito sério, é da depravação. Então, por que eu penso isso? A homossexualidade é quando a pessoa pratica, não porque ela tem uma tendência. Então, a pessoa às vezes via na escola, principalmente no bullying, né? Um amigo nosso, na fase de moleque na escola, ele tinha um trejeito, já espancava o cara. Nesse nível. Era nesse nível. E nem sempre ele é assim, de repente o lugar que ele foi criado é mais requintado, tem esse jeito, e ele é viril da forma dele. Então é incentivar que ele não é isso que está falando, ele não foi criado para isso. Isso é uma mentira. E ele precisa sair desse lugar. Agora ele tem problema de hormônio, vai fazer reposição de hormônio, vai apimenta a sua relação, né? Eu até não entrei lá naqueles detalhes, mas apimenta. Não usando... subterfúgio, usando esse negócio de detalhe de sex shop, que eu acho que não precisa. Eu acho que Deus deu na nossa mente tão criativa que eu não preciso pôr outras coisas dentro da minha intimidade com a esposa, mas é trabalhar isso, fortalecer isso e olhar como que Deus me criou. Deus me criou homem, sou homem, eu não aceito isso e vou trabalhar e reconhecer minha debilidade e vou pra cima e vai apimentar o casamento. Fala pra mulher, minha filha, procura o cara, vai pra cima dele e faz ele amar o negócio. Mas a história que você contou lá, que é real, né? Da esposa que ajudava o cara e ia pro sítio, acho que fala bem, né? Ilustra bem. Sim, ilustra muito bem. Ilustra bem essa parte. Agora a pergunta do amigo meu, essa daqui. Muita gente perguntando, pastor, nossa, na internet, todo mundo, que você falou da sua esposa aí, chove, Tiagão tá com o negócio, a galera... Vem as perguntas nossa, aqui. negócio doido aqui. O pessoal quer saber o seguinte, como que você conseguiu casar? Eu não vou falar igual eles estão colocando ali, assim, com como que eu vou colocar? Não posso falar feio, né? Mas com falta de beleza natural. O pessoal quer saber como que deu esse negócio aí. Cara, é assim. Mas é a pergunta do amigo meu, não sou eu que tô falando. A gente olha para a graça de Deus. Eu orei muito, ela orou pouco. Eu sempre falo isso. E eu continuo 13 anos orando para que Deus não abra o olho dela. Pra ver que ela casou, assim. Eu sempre falei assim, eu vou caminhar pequeno, mas faz bastante viagem, irmão. Essa não, eu vou pra guerra. Não existe mulher difícil, existe mulher mal cantada. Então eu olhei pra ela. Você orou demais, ela orou pouco. Eu lembro de um cara, do amigo meu, cara, esse fato foi muito engraçado, cara. Esse cara foi demais. Eu olhei pra ela e foi interessante. Deus vai fazendo as coisas, né? Eu olhei pra ela e falei, eu vou casar com essa menina. Um amigo meu olhou pra mim, velho, vai ter coragem demais. E tipo, desenhou de mim, velho, na cara de pau.
E eu fui chegando perto, eu já chegava ali, meus amigos foram me ajudando, aí a gente foi conversando. Aí eu lembro da primeira vez que eu falei com ela, ela me deu um fora pesado. Ela tinha um negócio lá no acampamento que era jantar comigo. Então as meninas estavam ali, você tinha que acertar o que elas gostavam, e por eliminação, que ficasse por último, ganhava o jantar com ela. Eu sabia, o meu amigo, que era amigo dela, deu as respostas pra mim, mas eu falei, eu não vou participar disso aí não. Esse monte de babaca querendo disputar com eu não preciso disso aí não. Respondi aqui na minha, falei, acertei tudo, mas não vou não. Aí tinha um MSN, lembra? MSN. Aí eu conversando com ela pelo MSN depois do acampamento, aí eu mandei pra ela, pô, eu devia ter participado, eu ia ganhar, eu sabia todas as suas respostas, você me deve um jantar. Ela falou, só devo alguma coisa, quando a gente promete algo, nunca te prometi nada, já deu, a bicha é brava. Tramontina, corte rápido. Ali é corte rápido. Aí eu lembro disso aí, falei, não, tô brincando, aí ele quebrou o gelo, deu a volta por trás, lá. E a gente ficou amigo, começamos a conversar. E os caras dando em cima, vinha pra lá, vinha pra cá, e eu falei assim, ó, eu falo pros meninos aqui na igreja, nós precisamos ser sniper. Sniper não tem uma bala, é um tiro só. Então, irmão, fica esperando. Não fica gastando. Não tenha pressa. Porque o Rambo morre. Porque os caras esquecem que as mulheres se falam. Então o cara em cima daqui, atira pra lá, cara aqui pra cá, as meninas pra banheiro, fala tudo. Esse cara é safado, manda mensagem. Manda pra mim também. Então acabou, ele tá eliminado na igreja. Esse cara é um safado. Aí fiquei naquela conversa. A gente saiu pra conversar depois de tudo. E começamos a conversar aí e tal. Aí depois de muito tempo de conversar, eu falei, eu preciso falar com você. Aí eu fui, marquei, cheguei pra falar. Ela falou, o que você veio pra falar comigo? Aí eu vi que o clima não tá favorável, sabe? Quando você vê o carrinho, o bote tá esperando pra falar, não, eu só queria saber se seus pais estão passando por luto no casamento, tá tudo bem, você tá bem, eu tô orando por você. E na hora ela assustou, falou, mas será que é o que não é? Você quer Já achou que vinha o negócio, veio outro, eu quebrei, tirei ela da zona de conforto. Aí ela ficou, será que ele gosta de mim? Não, e aí fluiu, aí eu quebrei o pé, aí foi o agente. Mas a primeira vez que eu achei que ia beijar ela, é uma história, demorou 8 meses pra me dar um beijo nela. Aí era o dia de a gente ir no Kindai, fomos comer no Kindai, era Kindai lançamento. Aí pra mim comida boa era rodízio, o chucro, né, cara, carne. Aí eu perguntei pro cara, que eu vou gastar 200 reais. Eu falei, não, eu quero comer um jantar, não quero a compra do mês, não, é só um jantar. Aí eu olhei pro cara, o cara só vim jantar. 13 anos atrás, 200 reais, estamos falando de uns 500 reais de hoje. Aí eu falei, não tem dinheiro pra isso não, meu velho. É só a compra do mês, não é a compra do mês, é só um jantar. Aí eu olhei, o cara bebe vinho, eu não bebo, o cara é uma coca, eu não gosto, eu separei um dinheirinho, liguei lá pra saber como que era, porque não pode dizer. Depois eu tenho uma piadinha pra contar de um cara que gastou 20 mil reais no restaurante. Nossa. Deu 20 cheques de 1.000. Não tinha dinheiro pra pagar. Não, é verdade. Conquistando a mulher. Depois eu conto isso aí pra vocês. Depois, se vocês quiserem, eu conto isso aí pra fechar legal. Aí, fomos comer no Kindai. Cara, comida ruim, velho. Cai aquele japonês Califórnia dentro de mim, assim, aquele tarinho, queimar a barriga. Coisa ruim, gente. Aí eu falei, dá um beijo, né? Pé quebrado, dirigindo de muleta, carro manual ainda. E pegava o pé, pegava o sol fretando com o pé, com o joelho, arrebentando o joelho. Cheguei na porta, aquela sala de piano e tal, romântico. Comida maravilhosa, amor. Comida ruim pra dedé. Cheguei na porta, quando me tinha aquela ilha do coisa, você faz uma ilhinha assim na porta. Aí eu parei o carro, falou boa noite, me deu um beijo no rosto e saiu fora. Meu irmão, penso numa raiva. Aí ela morava perto daqui da banca, falei daqui da banca, eu cheguei pro cara, ô velho, me dá um dó, me dá uma salsicha, logo de purê, eu tô morrendo de fome. Aí eu 3 anos sem beijar, cara, eu pegava o purê que tinha uma relação com o purê, cara, bravo, com uma raiva, velho. Uma raiva miserável. Eu falei assim, aí a amiga minha falou assim, se eu não te conhecer, eu falo que você é boiol. 8 meses andando pra menina, deu um beijo, pelo amor de Deus, o que é isso? Aí quando viu, ela me agarrou. Ela me agarrou. Por contar essa história aí, viu, Tatiana? Você me agarrou. Essa é a minha história, viu? Ela tem a dela, eu tenho a minha. Aí beleza. Aí passou um tempo, a gente casou. Aí deu tudo certo, casamos, glória a Deus. Eu orei muito, ela continuou orando, ela orou pouco. Ela orou pouco, quem mandou orou pouco? Deu nisso, né? Aí o pai dela falou assim, minha filha, você vai casar com o jogador? Eu não falo que ela é preto, não, né? Aí eu cheguei lá, o cara tudo branquinho, morrendo não lá. Aí eu mostrou com uma benção. Tá no céu. Ele é figura, velho. Aí eu encontrei um cara, velho. O meu amigo traíra lá que falou, você tem que orar muito. Aí eu não gosto de casais. Aí eu olhei pra ele e falei, e aí, mano, beleza? Eu falei, beleza. Eu falei, lembra daquela loira? Ó, casei. Ele falou, você orou muito. Eu falei, continua orando até hoje. Eu vou parar de orar, não. Agora essa história aí é um amigo meu que eu não vou contar o nome dele. Ele chama Nicolau. Do Flamengo, sem uma nome fictício? É verdadeiro mesmo. Eu disse se ele vai no culto, eu mandei ficar de pé. Tão anta que ele é. Ele fazendo medicina, residência aí num lugar aí em São Paulo, no Hospital Santa Amaro. Ele ganhava, anota aí, R$2.500 por mês. E tinha nada contra nenhum dos dois dinheiro, mas era o que ele ganhava.
E aí ele começou a se engraçar pela enfermeira-chefe. Aí os caras perguntaram, e aí, vai pra onde? Ele falou, ó, quero levar um lugar, vai pro Fazano. E você vai gastar aí uns R$500. Aí ele separou R$1.000 e foi pro Fazano. Chegou bem. lá, pá, aquele ambiente gostoso. Aí o cara falou assim, tal, pegou que é um prato, ele já largado, viu um prato 180, um outro prato 210, aí já fez as contas, deu uns 400 e pouco, mais 10%, 440, falou, não, tá dentro, bora. O cara falou assim, quer um vinhozinho? Aí, um vinhozinho? Vamos ver a carta, ele viu lá, 96. Aí ele fez as contas, 440, R$100, 540, mas dá certo, dando vinho, tomou uma garrafa de vinho, já pá, ficou tudo alegre, tomou uma garrafa de vinho, aí bebeu uma, aí já tomou outra, tomou 3 garrafas de vinho, já falando alegre, já pá, ele fez as contas, vai R$800 a conta, 880, vai sobrar 120, ainda vou para um lugar errado com a mulher, miserável, já tá tudo preparando, bebendo a coitada para levar pro, é o lobo, não era ovelha, era um lobo, eu falei, é um lobo. Aí beleza, aí veio a conta, aí ele todo fita e tal, abriu a conta, eu acho que essa conta é errada, daquela mesa que tem 880 pessoas, não é sua. 2 pratos, 3 vinhos, R$22.800. Eu falei assim, como assim, meu filho, R$22.000? Ele falou assim, 2 pratos, mas o vinho não é 97, não, a safra é 97, o vinho custa R$6.800. Meu Deus. Aí ele falou assim, não, moço, você não tá entendendo, por que você me contou antes? Ele falou, cara, tá no Fazano, o vinho é... Não, começou, o vinho já evaporou, que ele ia tomar igual o suco de uva, não tá nada. Aí ele começou aquela discussão, eu falei, você tá entendendo, eu ganho R$2.000 primeiro, eu tenho um lá fora, eu não tenho dinheiro pra pagar a conta, não. Aí vai, o garçom falou, cara, começou aquela discussão, aí veio o gerente amigo, olhou pra ele e falou assim, irmãos, o cara me contou a situação aqui, mas eu faço uma coisa pra você, eu vou fazer alguma coisa que ninguém faz, eu tiro os 10%. Aí o cara, você tá entendendo, eu ganho R$2.000, eu tenho um lá fora, começou aquela discussão, aí o cara já viu que o negócio é feio, eu já tinha olhado, aí ele pegou, deixou a mulher que era o brinde, seguro fiança. Esse detalhe eu não sei se ele foi no banco ou se ele foi na casa. Ele pegou 20 folhas de cheque e deu 20 cheques de R$1.000. A mulher não ficou com ele. Olha só. A mulher lavou pro hospital inteiro. Quando chegava nos lugares com os médicos, aí vamos tomar um vinhozinho. ficou famoso no hospital. Aí eu falei, moral da história, nunca tente ser o que você não é. Eu falei, já que a cara tava caindo, se eu fosse ele, eu falei, meu filho, você bebeu também, é 66, 10 mil reais assim, você vira e vai embora. Mas moral da história, nunca tente ser o que você não é, né, cara? E aí eu uso isso como ilustração pro mundo jovem. E eu conto essa história, eu já contei pro Brasil todo. E o dia que ele estiver no culto, eu mando ele ficar de pé, que ele é real. Não é história fictícia, não é amigo, não, ele é real. Ele casou? Cara, não sei, cara, preciso descobrir se ele casou ou não. É, porque se ele casou, imagina a mulher dele, vamos tomar um vinho? Ele tem trauma. Ah, qual que é o preço? Não bebe mais vinho. Cara, ele chegou do treino do lado do hospital, comendo uma porçãozinha de calabresa, o shopping tava resolvido. Eu acho que ele conquistava. É real. Por isso que eu conquistei aquela loira, entendeu? Eu fui real. O dia que ela pegou o busão comigo, foi pro DIC, velho, distância igual eu coloco do centro. Eu falei, essa mulher é pra casar. Pagou pedágio. A loira, aquela lá, Barbie. E daí, mal sabia. Eu olhei um pouquinho mais, não precisei ir no japonês. 6 anos de oração. Nunca entrei no restaurante japonês, tá tudo resolvido. Só em churrascaria. Aí tá bom demais. É top, japonês é top, dá pra colar. Você aprendeu agora, hoje eu amo, não. Hoje é um dos Tem que aprender, favoritos. Tiagão. Tem que aprender. Só mãozinho, Tiagão. Vou levar você no lugar. Eu gosto de comida cozida. Tem lá, salmãozinho grelhado, tem uns negócios. Grelhado eu como. É isso aí, galera. É isso aí. Deu? Pra você que você fazer brinde, cara. Não pode brindar. Não, pode É forte, Brasil. É forte. Aí, galera, estamos chegando ao final de mais um podcast Os Fortes, Ministério Ágape de Homens, da Igreja Batista Ágape de Campinas. Você está convidado a participar com a gente, reuniões às quartas-feiras. Nos sigam nas redes sociais, osfortes.iba, acompanhe as programações. Venha participar com a gente aqui das quartas-feiras. Sempre uma quarta-feira por mês, tá bom? É bênção, vai fazer diferença na tua vida. Pastor, prazer conversar com o senhor. Foi bênção demais. Senhor não, né? O senhor tá lá no céu, graças a Deus. É o mais novo que nós aqui. Ossos do filho. Minha idade, cara, eu chamo ele de senhor. Na verdade, eu vou contar um segredo pra você. Eu vou apanhar a hora que chegar em casa. Não, eu chego em casa não, eu vou apanhar quando ela vê o vídeo. Ela falou assim, ó, chama de senhor e pastor, né? Porque minha mulher sabe como que eu sou, né? Ela falou, não vai falar você, pelo amor de Deus, tá gravando, né? O pastor tá lá, é senhor. Eu falei, beleza. Aí eu falei, agora já era, deu ruim. Mas foi ele que pediu pra não falar assim, né? Já tá era. resolvido. Hã? Ele que pediu pra não falar Ele assim. falou, mas mesmo assim, filho, mulher você sabe. Bom, eu que é, descobri que ele é mais novo que eu. né? Você é mais velho que todo mundo Eu aqui, achava Thiagão. que era novinho aqui. Não.
Não é não, filho. Mesma coisa. Não, o Wagner é mais velho que eu. São mais novinhos. Eita. Pior que é mesmo. Não é não. Não é não. Oh, não. Esse é Não acabou não. Não acabou não. Não? Não, falta uma coisa. Pastor, tem que deixar um versículo pra galera que tá assistindo Versículo final. aqui. Versículo final, eu esqueci. Deixa um versículo e a gente finaliza. Ficou até agora? Espera aí, escuta o versículo que o pastor vai versículo deixar. é Isaías, acho que é 60, levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Acho que é o tempo da gente se levantar como homens para resplandecer numa sociedade que carece de referenciais. Que nós podemos nos levantar e fazer a diferença numa sociedade que carece, de novo, de pessoas que dão bons testemunhos. Amém. Glória. Pô, não tem versículo melhor, né? Muito bom. Ainda mais pelo que nós falamos hoje. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado. Vai voltar, né? Com certeza. Com certeza volta. E volta vai contar histórias futebolísticas também, tem né? bastante. É isso aí, galera. Teremos outros podcasts com o pastor Hildo Félix. Tiagão, obrigado. Obrigado. Ficamos tamo por junto. aqui. Um abraço, galera. Deus abençoe. Fui. Até mais. Tchau.